e eu tenho certeza que vai ser mais uma aula muito enriquecedora. Doutor Samir, você está com a palavra. Obrigado, doutora Tatiane, boa noite. Boa noite primeiro ao nosso convidado, doutor Lucas, boa noite a todos que estão aqui presentes. É um prazer, mais um encontro hoje aqui da academia, viu, doutor? E dessa vez em especial tê-lo aqui conosco. Você que é um jovem advogado, né, que está aí trilhando aí essa jornada e o faz com muito brilhantismo. Aqui, nosso público, aqui na academia, sempre a gente conta com outros jovens advogados, então tê-lo aqui é, acima de tudo, uma pessoa com quem a gente possa se inspirar e, em certa medida, se espelhar para trilhar uma próspera atuação na advocacia. Só um minutinho, o doutor André ainda não conseguiu entrar, mas em breve, doutor Lucas, ele vai entrar aqui também, já falando aqui para os demais alunos que estão aqui. Nós somos todos jovens advogados, né? E quando eu digo todos, eu quero dizer nós também aqui da Academia de Criminalistas, somos ainda advogados dessa nova geração. E eu fico muito feliz de ver tanta gente comprometida, tanta gente junto em prol disso. E aqui encerro meus cumprimentos e passo a palavra para você, doutor Lucas, para que você se apresente e dê continuidade aí nessa aula de hoje. Obrigado, doutora, que é isso, eu que agradeço pela oportunidade, agradeço ao Samir também pelas palavras. Na verdade, essa questão de jovem advogado, né, atualmente eu presido a Comissão de Apoio à Advocacia e Início de Carreira da OAB, e essa é uma temática muito importante, porque, na verdade, nós temos dificuldades, nós temos aí peculiaridades que são próprias da jovem advocacia durante todo o nosso exercício profissional, seja o advogado mais jovem, seja o advogado mais velho, mas o jovem realmente ele é aquele advogado mais suscetível, às vezes até um pouco de inexperiência, às vezes uma falta de um estágio profissional, enfim. Então, poder contribuir com a formação de jovens é realmente muito, muito importante, mas que bom que a academia cumpra esse propósito de poder contribuir com a formação de jovens, né, sejam já advogados ou então estudantes. Eu vi que no grupo realmente a gente tem essa mescla de público, mas há um propósito com relação à contribuição na formação dos jovens, e a gente, assim, pode contribuir um pouco com aquilo que a gente já vivenciou, e certamente, sem sombra de dúvidas, eu acho que qualquer pessoa que aqui esteja na condição de professor, de palestrante, de expositor, alguém vai extrair alguma coisa, pode ser pouco em algum, pode ser muito em outro, mas eu acho que vai contribuir ali na formação dessas pessoas, dos colegas advogados ou dos colegas estudantes, de algum modo. Então, de se louvar que a academia possa continuar com esse propósito e que nós tenhamos aí vida longa à academia. Mas eu fiquei muito feliz com o convite, eu acompanho a doutora Tatiane e o André, e sei que eles realmente são advogados voltados para a prática da advocacia criminal. E isso é importante porque traduz a essência da instituição, que é a academia, porque, lamentavelmente, a gente vive hoje um período muito grande, eu digo isso sem nenhum medo, eu falo em todo canto que eu vou, onde muita gente, e principalmente os jovens, que são muito carentes com relação a esse ponto de vista de formação, os jovens se veem induzidos com relação a essa inúmera quantidade de produtos que a internet disponibiliza e que, de certa forma, conduz, às vezes, até os jovens a decisões precipitadas, conduz os jovens a uma expectativa inexistente com relação à evolução da profissão. E, infelizmente, a gente precisa desmistificar isso, a gente precisa compreender que a advocacia é uma profissão que demanda, acima de tudo, o respeito ao tempo. A consolidação da advocacia, ela não acontece da noite para o dia, e as pessoas precisam ter essa compreensão, precisam entender que a construção de autoridade na advocacia, ela passa por uma série de processos, dentro do processo maior. E isso realmente é importante para a gente poder traduzir aos jovens essa percepção real de que é a advocacia. A advocacia é prática, a advocacia é dia a dia, a advocacia é estudo de processo, a advocacia é balcão de fórum, é sustentação oral, é acompanhamento de perícia, enfim. Lógico que a advocacia tem os seus
tem os seus, com toda certeza, como toda profissão, tem os seus retornos, os ganhos financeiros, mas que a gente não viva, pessoal, com a expectativa de acreditar nesse glamour produzido por alguns artistas da internet, sei lá, não sei nem como é que a gente define a palavra, alguns profissionais aí que querem vender uma advocacia ilusória de ostentação ou de que a advocacia é só um glamour bacana, enfim. A gente está aqui vivendo a advocacia com muito trabalho, com muita dedicação. Então, que isso fique registrado para que a gente tenha essa compreensão. Eu pedi à doutora Tatiana, pessoal, já iniciando aqui, que até disponibilizasse no grupo uma sentença, e a sentença realmente ela é um pouco grande, eu imagino que vocês tenham pelo menos assim, passado um olho rapidamente nela. É uma decisão da primeira vara criminal da comarca de Itauá. Esse processo é um processo público de nossa atuação, então eu tive o cuidado de compartilhar, sabendo que não haveria nenhum tipo de violação de sigilo, que trata especificamente sobre o tema central do que a gente pode aqui contribuir com vocês, que são duas coisas. Uma é a instrução em primeira fase dos crimes dolosos contra a vida, que tem um procedimento dividido em uma instrução bifásica, ou seja, nós temos a instrução realizada por um juízo comum e temos a instrução realizada em plenário. Então, a gente tem um procedimento bifásico com relação à produção da prova nos crimes dolosos contra a vida. E aí, pessoal, essa questão da produção de prova nos crimes dolosos contra a vida, ela produz, na verdade ela exige a centralização de respeito a um dispositivo do Código de Processo Penal, que é o artigo 155, ou seja, os elementos que constam no inquérito policial, eles devem ser confirmados no curso da instrução processual, especialmente por quê? Porque na primeira fase do procedimento do júri, ao final, o juízo ele terá alguns caminhos: pronunciar o acusado, ou seja, admitir que a acusação possui indícios de autoria e materialidade suficientes para que ele seja julgado pelo Tribunal do Júri Popular, pode impronunciá-lo, se a acusação não tiver esses elementos suficientes, pode desclassificar a conduta ou pode absolvê-lo sumariamente. Então, esse primeiro ponto da questão da divisão bifásica do júri é justamente porque essa é uma das fases principais da instrução dos crimes dolosos contra a vida. Porque naquele momento de instrução ali na primeira fase, nós teremos a oportunidade justamente de dirimir quaisquer que sejam as dúvidas, enfim, arguir nulidades, apontar os equívocos que eventualmente a investigação cometeu. Por quê? Porque o inquérito não tem contraditório em ampla defesa. Então, quando você chega em juízo, você tem essa oportunidade. E é justamente isso que foi retratado nessa sentença que vocês tiveram acesso. Essa realmente é uma sentença paradigmática no que diz respeito à quebra de cadeia de custódia, tá? Esse foi um processo de grande repercussão, que foi aquela chacina de Quiterianópolis, e essa investigação foi conduzida por um colegiado de delegados, formou-se um colegiado de delegados, e ao final chegou-se a uma conclusão de que os investigados eles teriam cometido os crimes que são relatados ali naquela investigação. No caso, foram mortas 5 pessoas e teve um sobrevivente. E aí, quando eu falo dessa questão da instrução em primeira fase, é justamente o retrato do que se diz nessa sentença. E aí eu explico a vocês por quê. Porque aqui, nesse caso concreto, e eu gosto de trabalhar a questão de caso concreto, até para ficar fácil a percepção de vocês, tá? Com relação àquilo que a gente vai mencionar. Ficou claro que os elementos que foram colhidos no inquérito, eles não foram confirmados em juízo. É tanto que a decisão foi de impronúncia e uma absolução sumária. Existiu uma série de divergências relacionadas aos elementos probatórios que foram apresentados quando do oferecimento da denúncia, assim como foram reconhecidas 2 preliminares de nulidade. Uma de quebra da cadeia de custódia, e aí eu vou explicar para vocês qual foi o contexto desse reconhecimento de nulidade, e outra foi de nulidade do reconhecimento fotográfico, tá?
E essa questão de crimes dolosos contra a vida, pessoal, certamente em algum processo que vocês estejam advogando, ou que irão advogar, ou que irão ter contato em crimes dolosos contra a vida, o ponto principal que vai ligar, de certa forma, o acusado à cena do crime é algum tipo de vestígio. Então, é algum tipo de prova mais palpável, que eu diria assim, né? Ou seja, o que é que você pode observar e a título de exemplo? Ou você vai ver um laudo de microcomparação balística que vai apontar que o estojo encontrado na cena do crime, o cartucho, como popularmente a gente chama, ele foi expelido, foi disparado pela arma do acusado. Cenário prático, mata-se uma pessoa. Lá na cena do crime, quando o executor ele atira e dispara, a arma ela vai ali expelir os estojos, vai ejetar os estojos, e ali fica na cena do crime. A polícia recolhe. Lá na frente, prende-se o suposto executor, faz-se a comparação balística e a perícia aponta com precisão e certeza que aqueles estojos foram, em tese, disparados pela arma do executor. Então, aí a gente já tem uma prova pericial. Segundo, é um laudo, um exame residuográfico, que vai procurar material químico, chumbo, enfim, que eventualmente possa ser encontrado no corpo do acusado. Então, ali você é um tipo de exame. O exame de material biológico, uma pessoa executa outra, e aí ela, suponhamos que carrega o corpo em um carro e descarta em um determinado local. A perícia pode fazer o exame de material biológico no veículo para identificar se o sangue da vítima é aquele mesmo que foi encontrado no veículo do acusado. Nós temos o exame o exame do médico legista, que vai, em tese, trazer ali algumas informações com relação ao corpo, aos elementos, se foi encontrado no corpo algum tipo de perfuração, qual era a perfuração, se tem algum projétil, qual era o calibre do projétil, se é possível identificar ou não. Então, nos crimes dolosos contra a vida, certamente nós teremos algum contato de natureza mais própria com relação à perícia, com relação aos vestígios. É pouco provável que você encontre um processo de crime doloso contra a vida que não tenha um aprofundamento um pouco mais concreto em relação a isso, tá? E nesse caso específico, pessoal, que eu estou trazendo para vocês, o que é que aconteceu? Essas 5 pessoas foram vitimadas e, assim, foi uma cena de crime muito bagunçada no processo, traduz isso. Os populares, eles interferiram na cena do crime, enfim, alteraram aquele contexto de cena do crime, mas os acusados, que no caso foram impronunciados e um foi absolvido sumariamente, por qual motivo eles foram denunciados? Eles foram denunciados por quê? Porque foi encontrado um único estojo, ou seja, um cartucho, de calibre 5,56, que é de um fuzil americano. E esse cartucho, ele foi submetido a uma perícia em um dos fuzis que era portado pelo um dos acusados. Eles são policiais do COTAR, que é aquela divisão de elite da polícia, o BEP, e a composição deles, ela funciona em 4 pessoas, cada um armado com um fuzil. E naquele dia, por coincidência, eles estavam na região onde o crime aconteceu. Inclusive, passaram na cidade em momentos próximos ao crime. E aí, o que é que aconteceu? Surge no inquérito policial esse estojo. E aí eu vou explicar para vocês o contexto da apreensão desse estojo, enfim, a questão do acondicionamento dele, perícia, mas enfim, surge no inquérito policial esse estojo, um único, só foi um único. Interessante nesse caso, e a instrução foi clara em relação a isso, que as vítimas foram mortas por armas de calibre .40, pistola, e escopeta calibre 12. E os acusados, na composição da polícia, eles só portam pistola calibre 9mm e fuzil 5,56 ou fuzil 7,62, que é um Imbel. Mas surge na cena do crime um único estojo de calibre 5,56. E aí esse estojo foi submetido a uma perícia, foi feita busca e apreensão. O armamento dos policiais que estava de serviço, que passou naquela região e na cidade, foi periciado, e o estojo ele apresentou convergência
com a arma de um dos acusados, que era o comandante da viatura. E aí colocou eles na cena do crime. Ora, se o estojo que está lá, na cena da chacina, deu convergência com a arma de um dos militares, é só uma conclusão. Foi a arma dele que disparou aquele tiro. E aí, então, eles tiveram a prisão preventiva decretada, tem todo um contexto inicial, mas surgem alguns questionamentos pontuais que vão resultar nessa quebra de cadeia de custódia que foi reconhecida na sentença. E aí, o primeiro ponto é, como é que o estojo surge no processo? Esse é um primeiro ponto de análise que demonstra a importância de leitura de processo. Como vocês viram nessa sentença, do lado direito, tem a assinatura dos magistrados que lavraram a sentença. Nesse caso aqui foi formado um colegiado, são 3 magistrados que acompanharam, instruíram o processo e julgaram. Da mesma forma que tem a assinatura aqui, quando um documento ele é produzido dentro do inquérito policial, na aba inferior, no rodapé, vai ter a assinatura do CIP, que é o Sistema de Informação Policial, que é um registro que identifica quem fez aquele registro, qual foi a unidade policial que foi feito aquele registro, quando e que horas. Isso é um registro de documentação e vai, de certa forma, trazer credibilidade ao registro. Esse estojo de calibre 5,56, estranhamente, ele surge nos autos depois da ocorrência do crime, sem o registro no CIP. Ou seja, foi feito fora do CIP. E esse é o único documento dentro desse processo, que é um processo que tem mais de 3.000 páginas, que é feito fora do CIP. Então, esse foi o primeiro ponto que chamou a atenção e causou estranheza por parte da defesa. Por qual motivo? 2 pontos. Primeiro se a apreensão de um vestígio ela é feita fora do CIP, eu não tenho como atribuir credibilidade com relação ao dia e hora que ela foi efetivamente apreendida. Eu já tenho uma dúvida em relação a isso. E o segundo ponto no termo de apreensão, indica-se que esse vestígio ele foi apresentado em delegacia após a finalização do laudo de local de crime, do estudo preliminar de local de crime. Uma pessoa chegou em delegacia, um suposto perito, olha, isso aqui estava lá na cena do crime também. E aí teria entregado ao delegado que realizou a apreensão. Então, a gente tem essas 2 perspectivas iniciais que geraram estranheza do ponto de vista de credibilidade da prova. Esse é o tema central com relação à discussão de cadeia de custódia. E aí, se vocês puderem depois, comprem Geraldo Prado, que é o Papa no Brasil com relação à cadeia de custódia. A gente menciona, inclusive, essa doutrina aqui nesse processo. As alegações finais também têm 145 páginas. E o Geraldo Prado ele fala muito sobre essa questão da necessidade de se comprovar a fiabilidade probatória, ou seja, qual é o nível de credibilidade, qual é o nível de confiança daquela prova que surge no processo. Foi justamente isso que a gente, de certa forma inicial, desconfiou com relação a esse estojo. Mas, enfim, o estojo foi o único que não foi apreendido no CIP. Esse é o primeiro ponto, tá, pessoal? Quando da instrução probatória, em juízo, porque em delegacia foi apreendido, foi submetido à perícia, e aí, vamos lá, o segundo ponto. O fuzil, ele voltou para o uso contínuo do batalhão. O crime foi em outubro, se não me falha a memória, foi em outubro de 2019. Essa perícia ela foi realizada em dezembro, ou seja, a gente teve um mês praticamente fechado, novembro e dezembro, em que o fuzil voltou para o uso contínuo do batalhão. O que acontece? Terminou o turno dos policiais, eles devolveram o fuzil, e o fuzil, eles não foram presos em flagrante, continuaram a vida normal, o fuzil voltou para o uso contínuo do batalhão. E o fuzil, ele é uma arma facilmente desmontável, assim como outras. Então, o exame que foi realizado só no mês de dezembro, o que é que ele apontou? Que o percussor do fuzil, que é uma peça que tem dentro da arma, quando você aciona o gatilho,
o percussor, o cão aqui, que chama, no revólver, que tem um cão, ele atinge o percussor e o percussor bate na traseira da espoleta, que é a parte de trás do cartucho. E aí ele faz o procedimento de concretização do tiro e vai expelir ali o projétil. Mas, enfim, ele apontou que o percussor do fuzil teria percutido a traseira da espoleta do cartucho que foi encontrado na cena do crime. Em resumo, essa é a conclusão da perícia. E aí o segundo ponto é: qual é o nível de confiança e credibilidade que se pode atribuir a uma arma com relação à sua possibilidade de desmontagem, de alteração de um crime que foi perpetrado em outubro, ou seja, um crime que aconteceu em outubro, e a arma que só é periciada mais de um mês depois. Você já tem aí um certo desfalque com relação à manutenção da cadeia de custódia dessa arma que seria submetida a uma perícia futura. Então, esse é outro ponto que a defesa identificou como sendo interessante destacar. Mas aí na instrução, pessoal, a gente, logicamente, que conseguiu contraditar os peritos, conseguiu contraditar ali do ponto de vista de questioná-los sobre uma série de elementos que vocês podem identificar vendo na sentença, eu vou já pontuar aqui para vocês. Mas nesse meio termo, o que é que nós orientamos aos clientes? Que eles constituíssem um assistente técnico, que no caso seria um perito especialista em balística forense. E por qual motivo que nós fizemos essa orientação? E vocês precisam ter essa consciência quando da atuação em processo, principalmente crimes dolosos contra a vida, ou até outros mesmos, que em determinados momentos a gente precisa do auxílio de um profissional técnico para subsidiar aquilo que está dito no papel, porque o advogado pode colocar tudo no papel. Tem um ditado que diz que o papel aceita tudo. Mas a gente precisa ter um subsídio técnico, e nós, nesse processo, a gente precisava disso para, de certa forma, descreditar, gerar desconfiança, mostrar que havia um equívoco com relação à primeira perícia. E a gente fez esse questionamento, e eu lembro que tem uma decisão inicial que o juiz fala: olha, a argumentação da defesa é válida, é extremamente pertinente, mas não há nenhum subsídio técnico que venha a confirmar o que eles estão dizendo. Ou seja, o advogado fala, mas não tem um argumento do ponto de vista técnico que subsidie isso do que eles estão dizendo. E aí a gente orienta os clientes, eles constituem um perito, especialista em balística forense, doutor Sérgio Hernandes, que é um cara muito bom, é um chileno que mora em São Paulo e que ele teve aqui também. E ele se debruça com relação aos autos, com relação à primeira perícia, e ele faz um parecer técnico. O documento é bem extenso, é realmente interessante para quem gosta de balística forense, e ele faz um parecer técnico apontando algumas incongruências, especificamente essa questão da quebra da cadeia de custódia do estojo. E aí o que é que a gente faz? A gente pede uma contraprova do laudo de microcomparação balística. Esse pedido é deferido mais na frente, mas por qual motivo a gente vai pedir essa contraprova? Porque realmente existiam dúvidas com relação a todo o caminho percorrido por esse vestígio. E aí, pessoal, a gente entra aqui no artigo 158b do Código de Processo Penal, que é uma inovação trazida com o pacote anticrime, e a gente encontra uma série de momentos em que o legislador foi muito feliz, de certa forma, em precisar as etapas de garantia da cadeia de custódia, e principalmente de checagem, que são complementares. A gente vê que tem no inciso primeiro reconhecimento, no segundo isolamento, no terceiro fixação, no quarto coleta, acondicionamento, transporte, no quinto recebimento, processamento, armazenamento e descarte, ou seja, o vestígio desde o momento em que ele é reconhecido na cena do crime até o seu descarte. Após a central de vestígios do núcleo de perícia forense avaliá-lo, ele precisa obedecer uma série de requisitos processuais para que o juiz observe e diga: olha, esse vestígio ele é um vestígio confiável, a gente pode
traduzi-lo como sendo uma prova confiável para instruir o processo e para auxiliar no convencimento do magistrado. Então, o legislador, por exemplo, fala, e neste processo a gente tem 2 pontos que foram destacados pelos magistrados que analisaram, que são o isolamento, que diz aqui a lei que o isolamento é o ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato e relacionado aos vestígios e local de crime. E o outro é o acondicionamento, que é o procedimento por meio do qual cada vestígio é coletado, é embalado de forma individualizada de acordo com as suas características físicas, químicas e biológicas para posterior análise, com a anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Nesse processo, pessoal, quando teve a instrução processual, os peritos foram ouvidos. E há um perito que assina o laudo de local de crime. E ele não relatou no laudo de local de crime que encontrou o vestígio. Ele não mencionou, olha, eu encontrei um vestígio de calibre 5,56. Em momento algum, o perito coloca isso. Então, há uma dúvida no que tem no laudo de local de crime do que o delegado colocou no termo de apreensão que foi feito fora do CIP. E aí a gente questiona o perito em audiência, ele diz, rapaz, eu não encontrei isso no local de crime, não. Eu não fui o responsável por recolher esse perito nem entregar na delegacia. Inclusive, os juízes mencionam isso quando fazem a conclusão da nulidade da prova. Então, além desses elementos, obviamente, existem outros vários. Por quê? Não foi comprovado o acondicionamento desse vestígio, não ficou comprovado como foi que esse vestígio chegou até o núcleo de perícia forense para ser periciado, não ficou comprovado qual era o invólucro que esse vestígio estava quando do recolhimento do local de crime, depois quando ele foi transportado, e a lei é clara, se eu recolho um vestígio em local de crime, eu tenho que reconhecer, identificar, coletar, colocar em um invólucro, o invólucro tem que ser identificado com lacre e com tarjeta, identificando o dia, o local e a hora que foi recolhido, e qual é o processo, uma investigação que ele é vinculado, tem que ter uma etiqueta. Há que se ter uma forma, e a lei é muito clara com relação a isso, de fazer, pessoal, a rastreabilidade, o caminho que o vestígio faz da cena do crime até o resultado pericial que é anexado a um processo. E aqui, se fazendo um paralelo, da mesma forma como existe nas apreensões de telefone, nas grandes operações. Quando se faz a extração do telefone, tem que se apresentar nos autos a conclusão com relação à extração de dados, mas tem que ser feita também a identificação dos hashes, tem que ser comprovado se aquele telefone foi periciado, mas dentro de respeito às normas pertinentes à cadeia de custódia. Não se pode, pessoal, aceitar isso aqui, tem evoluído muito, a jurisprudência do STJ tem sido muito clara em relação a isso, que a gente não pode permitir que as coisas aconteçam ao arrepio da lei. Hoje em dia, a gente está vivendo um momento de respeito aos direitos e garantias fundamentais. E as normas processuais cada vez mais têm se notabilizado por serem, de certa forma, aplicadas de maneira rígida. E nesse caso, realmente foi totalmente o contrário. E aí, a juíza até destacou aqui o artigo 158, seu parágrafo 2º. O que é que ele diz? É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual à sua realização. Quando há um crime doloso contra a vida, enquanto a perícia de local de crime não encerrar toda a sua análise naquele perímetro, ninguém pode entrar, ninguém pode mexer, ninguém pode colocar ou tirar nada que tem lá. E nesse processo aqui, como foi uma chacina que comoveu uma cidade eu acho que não tem 30 mil habitantes em Quiterianópolis, eu fui lá, eu estive lá, pessoalmente, eu vi onde é que aconteceu a chacina e fiz isso até para poder entender um pouco a dinâmica dos fatos. A população invadiu a cena do crime, meio que tiraram fotos, enfim, ficou uma bagunça. A gente até colocou esse vídeo, que saiu nas redes sociais, para os magistrados analisarem.
E aí, tem aqui, pessoal, uma série de contradições em relação aos delegados que foram responsáveis pela investigação e os peritos, inclusive a vítima sobrevivente, que teve uma pessoa que sobreviveu nesse crime. E isso ficou muito claro para os magistrados, que não teria como se atribuir àquela cena de crime a confiabilidade que, em tese, os delegados quiseram retratar quando fizeram o relatório da investigação. No relatório, conta-se uma história, mas quando a prova foi submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, essa história ela é totalmente desmistificada, ela é totalmente contraditada. Então, esses pontos iniciais com relação a esse vestígio, eles, de certa forma, chegaram ao final do processo, permitindo aos magistrados que concluíssem que esta não é uma prova confiável. Os magistrados mencionam aqui, por exemplo, que o perito da perícia forense do estado do Ceará, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né, a gente participou da contraprova lá, e aí eu vou já falar um pouco sobre isso para vocês, mas ele prestou o seu depoimento em juízo, por exemplo, nas folhas 3, 7, 7 e 8 da sentença, ele afirmou com 100% de certeza, abre aspas, não tem como garantir a idoneidade de um vestígio antes da entrada na PFOS, que só pode garantir a idoneidade no momento em que o vestígio entra na perícia forense. Antes disso, não sabe o caminho que percorreu. E aí a gente tem dois retratos aqui, pessoal, que precisam ser destacados com relação a isso. Primeiro o perito reconhece que não sabe como é que esse estojo ele chegou lá na PFOS. Ele disse, olha, eu recebi aqui para periciar, mas eu não sei como chegou. E o segundo mostra, de certa forma, a falibilidade do nosso sistema de justiça. Se um perito oficial da perícia forense do estado do Ceará vai em juízo e diz, olha, eu não tenho como garantir como um vestígio ele chega aqui. Isso mostra, pessoal, que a gente tem um sistema frágil. Isso mostra de maneira clara que não há, de certa forma, uma estrutura organizada no âmbito das investigações de crimes dolosos contra a vida. O que é que isso resulta? Uma série de nulidades. E a gente vê isso aí diariamente acontecendo nos processos. Isso demonstra de maneira clara de que não há um respeito, não há uma padronização com relação ao trabalho de polícia judiciária. Isso aqui é uma crítica até construtiva, eu fiz isso no processo e faço aqui, e farei, porque o processo ainda está em fase de recurso do Ministério Público da decisão, mas faço porque, pessoal, ficou claro nesse processo de que não há uma padronização com relação à exigência que é feita no Código de Processo Penal para tratamento de cadeia de custódia. O perito foi em juízo e disse, olha, quando chegou aqui, da minha parte, eu consigo identificar. Mas, antes de chegar aqui, infelizmente, eu não tenho como atribuir validade, eu não tenho como atribuir credibilidade em relação a isso. E aí, esse é um ponto também que virou uma chave nesse processo. E aí, vocês podem ver no processo que o que é que a gente anexou? A gente anexou o POP. POP é o Procedimento Operacional Padrão do Ministério da Justiça, que trata sobre todos os passos que devem ser seguidos nas realizações de perícias no Brasil. E aí, lá no POP, é um documento bem extenso, trata de perícia de local de crime, trata de exame residuográfico, trata de extração de telefone, trata de microcomparação balística, trata, enfim, todo tipo de perícia que você possa imaginar, reconhecimento fotográfico, enfim, qualquer que seja o tipo de perícia que você possa imaginar, há um procedimento operacional padrão previsto pelo Ministério da Justiça que as polícias judiciárias devem observar. Ou seja, há, pessoal, pelo menos um direcionamento mínimo que deve ser observado. E a partir do momento que esse direcionamento ele não é observado, logicamente que há uma desconformidade com o que se entende como básico para a realização de perícia, isso é claro. E nesse processo, o juiz até... Oi, doutor, pode dizer. A doutora Tatiane levantou a mão aqui, pessoal. É uma dúvida. Doutor, esse procedimento operacional padrão, o doutor sabe de quando é? Quando é que ele é datado? Doutor, eu posso me certificar que eu tenho ele aqui.
Eu não recordo precisamente quando é. Deixa eu pegar aqui o documento que eu já digo para vocês. Porque aí também eu posso compartilhar aqui no grupo posteriormente com os Eu demais. vou, deixa eu encontrar ele aqui, que eu tenho aqui. Mas qualquer coisa também pode, se não conseguir encontrar depois, você me manda ou me diz que eu pesquiso aqui e mando pro pessoal. Tá. Não, tá, deixa eu só ver se eu acho ele aqui rapidinho. Oi, Alex, pode falar. Oi, o POP é de 2013, só o de informática que ele foi atualizado agora em 2024. Pronto, perfeito, Alex. Obrigado, viu? Obrigada, Alex. Eu tenho ele aqui todo, tá? Mas eu vou já encontrar e disponibilizar para colocar para vocês. Deixa eu só ver qual é o outro aqui que eu tenho aqui. Paralelo a isso, pessoal, eu tenho até vários documentos aqui que foram surgindo. Por exemplo, foram surgindo recomendações do próprio Ministério Público do Ceará, da Polícia Civil, que eram estabelecendo diretrizes e indicando, por exemplo, a da Polícia Civil determinando que os delegados observassem esses. Então, não era um documento isolado. Existiam já recomendações que indicavam que os profissionais eles observassem esses procedimentos operacionais padrões, eles se atentassem a isso, porque eram as novas exigências que eram feitas pela legislação com relação à análise de vestígios em cena de crime, a realização de atos periciais. Mas, continuando, pessoal, deixa eu só abrir aqui de novo a sentença que ela acabou fechando aqui. Ele fala aqui, se eu me recordo, a sentença fala sobre os recipientes. E aí é justamente essa questão da dúvida sobre os invólucros, porque o perito foi em juízo e afirmou de que não sabia, não conseguiria atribuir credibilidade com relação àquilo que estava fora da PEFOS. Dentro da PEFOS ele conseguia, fora da PEFOS não conseguia. Está aqui, voltou aqui a sentença. É 158D que ele menciona, o parágrafo 1º. Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, numeração individualizada de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte. Veja lá, nós temos um vestígio que foi apreendido dentro de uma investigação sem que se pudesse atribuir o dia, o horário, o local e quem teria apreendido. É um termo de apresentação e apreensão autônomo, sem registro dentro do CIP. Nós temos um vestígio que não foi encontrado em local de crime pelo perito de local de crime. Ele é muito claro em mencionar, e eu lembro disso, de que as vítimas foram mortas por calibre .40 e por escopeta calibre 12. E aí, os investigados, eles só utilizavam fuzil 5.56, 7.62 e fuzil e pistola 9mm. Então, a gente já tem aí uma certa divergência em relação a isso, tá? Porque as testemunhas oculares, eu lembro que elas falavam que todos estavam utilizando armas longas. Esse é um dos fatores utilizados. E que eles estavam todos de roupa preta, balaclava, e que teriam mandado as vítimas se virarem e colocar a mão na cabeça. Então, presumiria-se que eles eram policiais. E aí, já existia uma divergência com relação ao calibre das armas, tá? Mas como surgiu esse vestígio, esse estojo do calibre 5.56, em tese eles estariam na cena do crime. Até então que o processo evolui, e aí a gente chega com relação a esse pedido de contraprova. Esse pedido é deferido, tá, pessoal? Só um parêntese aqui para vocês compreenderem. Foi feita uma contraprova. Nós estivemos na perícia forense do estado do Ceará. O assistente técnico, ele veio de São Paulo. Nós apresentamos uma quesitação prévia com relação a isso. Estiveram presentes um representante do Ministério Público, um promotor de justiça, esteve lá acompanhando. Como é que funcionou a contraprova? Nós chegamos lá, nos foi apresentado. Primeiro eu vou dizer para vocês como é que é o cenário lá. Vocês imaginem uma sala bem grande. Lá tinha mais de 16 mil armas para serem periciadas lá.
E aí, assim, você observava nitidamente que tinha muita coisa já velha, tinha muita coisa que estava ali dos processos mais antigos, mas, enfim, nos foram... o fuzil foi novamente requisitado à Polícia Militar, a Polícia Militar levou o fuzil chegou lá, realmente ele estava agora em um invólucro lá, devidamente com o lacre. O estojo, que era o estojo incriminado, porque o estojo da cena de crime chama-se estojo incriminado, estava lá na perforce. Agora, neste momento, já estava em um envelope transparente, né? A gente conseguiu observar isso. Se vocês verem no processo, tem uma série de fotos que foram colocadas. E aí o perito pega o fuzil, coloca 3 estojos diferentes e ele dá 3 disparos, que aí chama-se estojos padrões, que são os estojos que vão ser submetidos ao confronto. Esses 3 disparos foram feitos lá na perforce, tem uma série... Lá tinha uma espécie de espaço, assim, que era paralelo no canto, mas hoje eu já soube que tem uma espécie de stand de tiro lá dentro para fazer esse tipo de perícia. Foi recolhido os 3 estojos, mostraram a gente, permitiram que a gente visualizasse tudo que ia ser periciado antes do tempo. O assistente técnico, ele observou tudo, tirou foto, enfim. E depois a gente foi para uma sala, que é a sala onde tem o microscópio. E esse microscópio é caríssimo, é um negócio realmente de última geração, uma sala um pouco apertadinha, teve até uma divergência lá na hora, porque não sabe se ia caber todo mundo. Enfim, só sei que ficamos na sala eu, o perito, o assistente técnico e o promotor de justiça, e a porta ficou entreaberta para que todos acompanhassem, os advogados de todas as defesas. E aí, naquele momento, o perito da perforce, ele estava ali apenas para manusear o equipamento, mas todas as solicitações, elas eram feitas pelo assistente técnico, porque a contraprova foi deferida a pedido da defesa. Então, o assistente técnico dizia, olha, confronta a marcação do percussor, que é a marcação de trás, assim, quando o percussor bate na espoleta, aí ele ia lá e confrontava, tira as fotos. Confronta a marcação da culatra, que é aqui um pouco na parte de trás ainda. Confronta a marcação do extrator, que é quando a arma vai expelir o estojo. E as ranhuras que foram feitas quando a arma foi ejetar esse estojo. Então, ele fez lá um confronto de uma série de marcações que existiam naquele vestígio. E a gente conseguiu identificar visualmente, tanto lá na perícia como nos laudos, que tinha uma divergência. Tinha uma divergência com relação ao resultado da contraprova. E, curiosamente, pessoal, a contraprova oficial da perícia forense do estado do Ceará, ela volta com o resultado dizendo que haveria uma divergência em um determinado ponto de exame, ou seja, que um determinado ponto que foi examinado tinha uma divergência com relação à percussão do percutor daquela arma naquela espoleta. E aí isso aí foi meio que um diferencial, vocês vão ver isso também na sentença, para que se reconhecesse a nulidade da quebra da cadeia de custódia. Então, além de todos esses pontos, pessoal, esses elementos foram, de certa forma, esgotados na audiência de instrução. Os peritos todos foram ouvidos, a gente teve o cuidado de perguntar cuidadosamente cada detalhe referente às perícias, referente à identificação, referente ao acondicionamento, transporte, a coleta, a identificação em local de crime. Então, tudo isso chegou-se a uma conclusão de que esse vestígio, ele não estava na cena de crime. Não, na verdade, também não tem como se atribuir certeza, confiabilidade à informação de que esse estojo teria sido recolhido na cena do crime que estava sendo investigado. Por quê? Porque nenhum dos pontos do artigo 158 ele foi, de certa forma, apresentado em juízo com algum tipo de confiabilidade suficiente para o juiz dizer, rapaz, pelo menos esse vestígio foi acondicionado e transportado de maneira correta. Ou ele foi coletado de maneira correta e foi transportado. Não tem. Não há como se atribuir neste processo
que foi justamente o que aconteceu. Confiabilidade é essa prova. E aí, pessoal, eu queria destacar aqui... Oi, Maria Clara, pode falar. Eu acho que ela fez a pergunta no chat, doutor. Se o senhor quiser, eu posso ler aqui. Eu vi aqui que ela falou... Ela falou, pois não, eu tenho uma dúvida, pergunta que envolve diretamente esse caso, mas em uma situação de uma prisão feita por policiais e a apreensão de armas em um local. Eu costumo ver nas redes sociais essas armas serem postadas. Como a defesa entrar com a contrariedade dessa prisão, né? Não, só para entender, a prisão em si, ela não necessariamente se vincula ao fato dessas armas em si. Só para entender aí, no caso você estaria dizendo que porque Pronto. a questão A de... minha... Pronto, pode dizer. Pronto, a minha dúvida é a seguinte, é porque você falou sobre a questão da perícia, né? E aí eu não tenho um conhecimento prévio em relação a isso. Em relação de uma prisão que você faz em um local e, porventura, você encontra algo ilícito, como armas. Num caso, eu costumo ver nas redes sociais essas armas serem postadas. A arma tal foi apreendida em tal local e eles postam essa arma. E aí a minha dúvida é, como que, de fato, a defesa ela pode entrar em uma contrariedade para falar que, de fato, aquela arma não pertence à pessoa que foi presa? E é justamente isso a dúvida. Aí é uma questão de instrução probatória, porque se a gente está investigando um crime, por exemplo, de porte ilegal de arma de fogo, aí a instrução vai verificar se aquela arma efetivamente estava sendo portada pelo acusado. O fato de ser postada uma foto dela, em tese, só a foto por si só não atrai nenhum tipo de nulidade, mas se for postada uma foto, por exemplo, João matou Francisco na Praça do Ferreira, e aí posta Francisco e posta a foto da arma, aí a arma é uma pistola .40, e Francisco foi vitimado com uma pistola calibre 9mm. Então, essa foto em si, ela já pode ser utilizada para contraditar a afirmação da acusação, porque a vítima foi morta com a arma e o acusado estava portando outra. Então, aí, nesse caso específico, você já consegue fazer, de certa forma, uma discussão sobre aquele vestígio, aquele elemento de utilização da acusação, se era ele ou não, entendeu? Oi, Larissa. Oi, doutor, boa noite, tudo Boa bem? noite. Deixa eu lhe falar, essa questão da divergência entre uma arma e outra, ela foi trabalhada somente nessa questão da quebra de custódia ou tinha algo que era nítido perceber que houve essa divergência na materialidade? No caso do laudo cadavérico, dava para perceber a divergência? Vocês prestaram atenção nesse detalhe? Eu peguei o processo, agora eu estou lendo, não sei se teve na sentença também essa questão. Teve. Larissa, tu é de Sobral, não é? Comecei agora, a trabalhar em já. Sobral, hoje eu estou em Ubajara. Eu lembro de ti. Não, Larissa, nesse caso específico, qual é o primeiro ponto que chamou a atenção? É a inexistência de nenhuma vítima ter sido morta por fuzil. Esse foi o primeiro ponto que gerou uma curiosidade. Por quê? Porque tanto nos laudos de local de crime, como nos laudos de exame cadavérico, nenhuma vítima foi morta por fuzil. Em alguns deles, relatava que as vítimas tinham sido por arma de grosso calibre, mas nenhuma vítima foi morta por fuzil e não foi encontrado nenhum estojo, na verdade, nenhum projétil de fuzil no corpo das vítimas. Então, gerou, de certa forma, essa curiosidade que também foi utilizado como ponto de argumentação da defesa para inviabilizar a acusação. Porque, olha, se tem uma chacina, se tem um vestígio que indica que o acusado está na cena do crime, que ele estava portando um fuzil, mas nenhuma vítima foi morta por fuzil, então há um ponto aqui que com certeza gera uma certa desconfiança por parte da defesa com relação à investigação. Alguma coisa errada tem nessa investigação que a gente precisa encontrar. Aí, pessoal, vamos continuando aqui. O STJ tem alguns precedentes que
os precedentes em relação a isso evoluíram bastante, e aí a gente juntou alguns precedentes que vocês podem eventualmente ver, mas tem um precedente que foi, inclusive, mencionado aqui na sentença de absolvição em pronúncia, que foi com relação à ausência de lacre em um vestígio que inviabilizou toda a prova que foi colhida e foi utilizada para manter uma condenação de outro acusado de tráfico de drogas. Até o precedente é do ministro Rogério Schietti, o HC 653-515 do Rio de Janeiro, mas, em síntese, ele reconhece a inviabilidade da prova em razão de lacre que não tinha, e essa prova foi submetida à perícia e foi utilizada para uma condenação. E o final foi aqui, acolhida essa preliminar, pessoal, foi, no processo, vocês vão identificar uma série de coisas que é importante com relação aos quesitos que foram apresentados aos peritos, né? Então, isso é muito importante, porque a pergunta que é feita ao perito não é uma pergunta simples que é feita a qualquer acusado, a quesitação que é feita ao perito é uma quesitação que deve ter um nível de rigor técnico um pouco mais acentuado do que uma mera pergunta feita a uma testemunha de ouvir dizer, a uma testemunha que estava passando próximo à cena do crime. Então, são detalhes como esse que são realmente importantes e que foram diferenciais nesse processo para garantir que essa nulidade fosse reconhecida e que essa preliminar fosse acolhida, tá? Mais alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Tem outro ponto aqui, pessoal, que vocês vão ver na decisão, e eu posso estar me esquecendo de algum questionamento com relação a essa nulidade específica, mas nesse processo, por exemplo, tem laudo da perícia forense com relação às câmeras de vídeo monitoramento das residências. Então, o Ministério Público argumentava que o carro dos policiais estava em comboio com o carro dos executores. E aí há um laudo pericial que conclui que não existia comboio. Entendeu? Esse laudo não foi invalidado, por mais que a nulidade tenha compreendido outro elemento de prova. Há um laudo de material biológico que não encontrou vestígio nas roupas dos policiais investigados. Por quê? Porque disse que os executores mataram as vítimas e depois eles estariam virando os corpos, mexendo, tirando os celulares. Então, em tese, eles teriam se sujado com material biológico suficiente para ser periciado e ser detectado nas roupas deles. Não foi encontrado. O único elemento que realmente vinculou os policiais à cena do crime, especialmente, foi esse estojo. E como se reconheceu a nulidade por quebra da cadeia de custódia, foi determinado o desentranhamento dessa prova e, consequentemente, a anulação de todos os atos subsequentes que eram fruto daquela prova inicial, ou seja, a colheita dessa prova contaminou os demais elementos de prova que foram posteriormente produzidos. E também tem uma nulidade que foi reconhecida, que é importante, não especificamente com relação à quebra da cadeia de custódia, mas em tese também vinculada a ela, que foi a nulidade do reconhecimento fotográfico de um dos investigados. Por quê? Em resumo, para vocês entenderem, e esse aqui é um fato muito curioso, não sei se vocês viram outro dia, que utilizaram uma foto de um ator americano num reconhecimento fotográfico, saiu até no Diário Nordeste, enfim. Nesse processo aqui, a gente conseguiu encontrar que eles utilizaram a foto de dois modelos da Netshoes. Eles pegaram dois modelos da Netshoes com roupa de academia e colocaram no reconhecimento fotográfico, dizendo que eram pessoas com porte físico idêntico ao dos supostos investigados. Pois não, Alex? Tá mudo? A gente não te escuta, Alex. Eu acho que ele entrar de novo. Me diga o tempo aí, viu? Porque senão eu fico falando aqui sem fim. Não, pode ficar falando, viu? Pode ficar à vontade. A gente está aqui para isso.
O Alex saiu. Ele tá mostrando a. Tá aí, a Larissa tá mostrando, ó, pra vocês verem como é interessante, ó. Esse rapaz aí é um modelo da Netshoes. A gente até juntou o link no processo. É um absurdo, porque você imagina quem é a pessoa. Você mostra um reconhecimento fotográfico desse, é um negócio tão absurdo que eu questionei ao delegado em audiência. Disse, doutor, se o senhor fosse conduzido para fazer um reconhecimento fotográfico, convidado, quem é a pessoa que o senhor ia reconhecer como suspeito? É óbvio que é o rapaz da câmera. É até uma pergunta absurda. Ele colocou 3 fotos de modelo na internet. Como é que a pessoa vai reconhecer, principalmente a foto da câmera? Não tem condições de mostrar a estatura do rapaz, identificar em tese qual é a altura dele. Isso aí foi um ponto que invalidou o reconhecimento fotográfico. Por quê? Porque as testemunhas foram ouvidas e disseram, olha, o executor ele tinha 1,50 m. A outra disse ele tinha no máximo 1,60 m. E aí a gente juntou a ficha da polícia do investigado, do acusado, e ele tinha 1,73 m. Então a juíza disse, olha, é realmente muito distante, não tem como você, pelo menos, atribuir como sendo ele o real executor dessa pessoa. Deu certo aí, Alex, o áudio? Oi, agora acho que deu, né? Agora deu. Pronto. Eu queria só contribuir, no caso, com a observação da primeira nulidade, a questão dos DVRs, né? Dos DVRs não foi reconhecido, né? Exatamente isso. No caso, não, a observação que eu queria fazer é o seguinte, porque a minha advocacia, ela é basicamente só em cima de provas digitais, no caso, né? Então, eu vejo muito argumento que o MP e o juiz colocou, que eu vejo em tudo isso, ou seja, eles sempre querem atribuir a questão do caso da falta de prejuízo, né? Então, assim, em provas digitais, não vale para a prova física, no caso. É diferente do cartucho, diferente de outras coisas, né? Inclusive, assim, eu tenho uma decisão que eu consegui semana passada de uma reclamação constitucional, onde eu consegui anular a pronúncia de um réu ao júri, porque justamente ele não entregou para a gente a cópia do celular do cliente, entendeu? E essa decisão, Gilmar Mendes, ele é muito feliz quando ele diz o seguinte, que é impossível a defesa dizer o prejuízo se ela não teve acesso às provas digitais, entendeu? Então, esse detalhe aí é interessante, o Alex, até aqui só para fazer um parêntese com o pessoal que estão nos assistindo, essa questão de prejuízo, pessoal, é uma discussão bastante peculiar, porque quando o juiz não quer reconhecer a nulidade, ele fala que você não demonstrou prejuízo, tá? Só para vocês entenderem. Só que essas argumentações, com relação a esse tipo de nulidade, o prejuízo, ele é próprio do vício que já está sendo demonstrado. Compreenda-me, até o Alex falou um exemplo aqui prático. Se o meu cliente ele teve o celular apreendido em uma operação de tráfico de drogas, e se atribui-se Falhou, travou. Agora foi o doutor Lucas, caiu. Foi. Acho que já volta. Vou falar aqui com ele no WhatsApp. Enquanto isso, Alex, se você quiser continuar compartilhando, achei bastante interessante aí a decisão. Então, assim, no caso, o que acontece? Geralmente, eles vão justamente dizer isso, que a defesa não demonstrou o prejuízo. E outra situação, para o Estado do Ceará, a questão de provas digitais ela é tão assim que a própria, no caso, os chamados NAIs, né, os núcleos, do caso, que fazem as extrações do Estado do Ceará, baseado em 2 portarias do delegado-geral, né, que as 2 portarias é antes de 2018. Inclusive, no caso, eu estou com um caso com a colega, no caso da cidade de Tianguá, que eu peço a inconstitucionalidade dessas 2 portarias e eu vou levar até o Supremo para derrubar essas 2 portarias do Estado do Ceará. Até a gente, às vezes aqui no escritório, a gente faz uma arguição com relação à nulidade da extração de dados pelo próprio órgão que investiga. Isso. Um exemplo, quando o Ministério Público apreende um telefone, ele faz a extração dentro do núcleo do próprio Ministério Público, que a legislação ela determina que seja uma perícia oficial da perícia forense, ou seja, os telefones têm que ser apreendidos, têm que ser remetidos à PEFOS, para que um órgão pericial faça a extração devidamente observando a legislação. Então,
quando a Polícia Civil apreende, eles já fazem a extração no próprio núcleo da Polícia Civil, eles não remetem para a PFOS, geralmente. Na grande maioria é assim. E aí essa questão do prejuízo, pessoal, é o que a gente tinha dito aqui. O prejuízo, ele é in situ, ele comparado ao direito civil, é um dano in re ipsa, ou seja, ele é próprio do vício que está sendo alegado. Meu cliente teve o celular que foi apreendido. E aí, apresenta-se um relatório de extração de dados que tem lá uma série de diálogos dele, que supostamente estava cometendo crime de tráfico de drogas. Mas se não é disponibilizado à defesa os dados brutos daquela extração, há um prejuízo, porque naquela conversa poderia ter algum trecho que não foi apresentado que eu poderia utilizar na minha defesa. Aquela conversa pode ter sido retirada de contexto e a íntegra dessa conversa pode demonstrar totalmente diverso do que o Ministério Público está afirmando. Então, essa ausência de disponibilização integral, ela permite claramente ser reconhecida uma nulidade. Aí até o doutor mencionou o exemplo do ministro Gilmar, é justamente isso. O prejuízo ele é próprio do vício que é demonstrado, até porque a própria decisão desfavorável, ela já traz um prejuízo, porque se eu sou condenado ao final do processo, se eu não tive como acessar os elementos, aquela decisão já é um prejuízo para mim. Então, essa arguição de prejuízo, a gente ainda vê muito mesmo, as decisões que dizem que a defesa não se incumbiu de demonstrar o prejuízo do vício alegado. E realmente isso eu considero, assim, às vezes até, de certa forma, uma tentativa de não analisar a fundo a nulidade que a defesa argue. Logicamente, pessoal, que existem algumas arguições e existem algumas decisões nesse sentido que são até compreensíveis. Existem alguns casos que realmente os colegas não se incumbem, não se dedicam com relação a demonstrar, olha, isso aqui realmente causou um prejuízo. E outro ponto interessante, pessoal, é o cuidado no momento de alegar essas nulidades. Hoje em dia, pessoal, a gente tem adotado uma postura que encontrou alguma coisa errada, de imediato já alega. Por quê? Porque senão, quando chega lá na frente, o desembargador vai dizer, rapaz, você não alegou a tempo e modo adequado, você está querendo criar uma nulidade de bolso, uma nulidade de algibeira, está querendo arguir agora para querer anular o processo, mas não submeteu isso à análise quando descobriu no processo. Então, quando visualizar, já de imediato já pede. A gente aqui no escritório tem tido até uma postura, essas operações um pouco mais complexas, que tem essa extração de dados, a gente só apresenta a resposta à acusação quando eles disponibilizam os dados integrais referentes às extrações. Em alguns casos, inclusive, a gente tem pedido acolhido nesse sentido. A gente teve, inclusive, essa semana. Por quê? Porque eles tacam ali um relatório de extração do celular, mas não colocam nos autos a íntegra do que foi extraído, não coloca os dados brutos que foram apreendidos e que foram submetidos à perícia. Então, de certa forma, isso ali já tem um prejuízo e o momento oportuno já é de imediato, antes mesmo da resposta à acusação. Diz, olha, a gente está impossibilitado de apresentar a resposta à acusação porque ninguém acessou a íntegra dos elementos que foram submetidos à perícia. Então, em alguns casos, isso aí já tem, inclusive, sido objeto de decisão favorável nesse sentido. Mas nesse caso aqui, como até a Larissa compartilhou aí, vocês viram, o reconhecimento fotográfico é o negócio mais absurdo do mundo. Eles pegaram a câmera que flagrou um dos investigados entrando em uma conveniência de um posto, uma imagem totalmente oposta, e submeteram com mais 3 fotos de modelos de internet. E aí é um reconhecimento que é totalmente dissociado do que prevê o artigo 226 do Código de Processo Penal, da necessidade de se fazer um reconhecimento onde se colocará a pessoa ou as fotos de maneira paralela, onde as pessoas que estão a ser reconhecidas e os supostos as outras fotos têm que ter, de certa forma, uma proximidade de compleição física, de cor de cabelo, enfim, todas essas observações não foram visualizadas, e aí esse também é uma das nulidades que foi reconhecida, tá, pessoal? Essa nulidade em relação ao reconhecimento. Oi, Larissa, pode falar. Doutor, porque eu estou vendo aqui a sua defesa prévia, né? Em relação
é uma defesa até bem extensa e, ao mesmo tempo, que tenta abranger tudo. Mas, assim, a minha insegurança, a minha dúvida é quando nós não temos, vamos imaginar que esse caso eles foram pronunciados. E aí a gente trabalha todas essas teses em sede de RA. Claro que tem uma diferença da preliminar para o mérito, mas isso também eu imagino que seria abordado em júri. E aí a minha dúvida é como é que você não tem nenhum tipo de receio em trazer todas as teses para um processo e depois trazer para o júri, já imaginando que, nossa, o promotor já sabe o que eu vou tratar, o juiz já sabe, a gente sabe que em sede de júri não existe essa paridade de armas, não existe essa igualdade. E minha segunda dúvida seria como é que essa questão ela é tratada também no júri, porque essa questão de quebra de custódia é algo complexo até para os advogados tratar, né? E, assim, eu pensando como é que a gente fala isso para os jurados, né? Que, no caso, são pessoas de todas as formas, de todas as maneiras. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Dois pontos. O primeiro é que a resposta à acusação, pessoal, ela geralmente é uma peça mais sucinta. Quase que nunca você antecipa as suas teses meritórias. Por quê? Porque senão você vai estar preparando a acusação para ela, de certa forma, corrigir ali um eventual erro. Nesse caso específico, por qual motivo nós colocamos essas duas preliminares? Primeiro, porque o reconhecimento nitidamente era absurdo. A gente já conseguia ver a olho nu e a grosso modo que aquelas pessoas eram realmente modelos de internet. Então, a gente já viu que isso poderia ser discutido e até mesmo discutiu desde o início para já deixar registrado que a defesa viu, no primeiro momento de contato com o processo, que isso era um absurdo. E o segundo era do estojo, porque não tinha, você vai até ver na defesa, não tinha no relatório de local de crime, na perícia de local de crime, como eu disse, nenhuma vítima foi morta por fuzil, e porque o auto de apreensão não estava feito dentro do CIP. Então, a gente desde já dizia, olha, como dizia popularmente, aqui tem um enganchado, tem um negócio errado nesse processo. O que é que a gente disse? Eu tive, assim, eu disse abertamente para os promotores e para o juiz. Rapaz, alguém tentou fazer um enganchado para botar esses policiais aqui como sendo acusados. Teve um negócio que tem um negócio estranho aqui nesse processo. Então, como tinham esses fatores gritantes, a gente já, de imediato, já arguiu para deixar claro, até porque a gente, na resposta à acusação, se não me falha a memória, a gente já tratou da necessidade de contraprova e a gente pediu até uma reconstituição, uma reprodução simulada dos fatos, que esse pedido não foi deferido. Mas, como eram dois pontos gritantes, a gente já antecipou, mas a regra geral é que, não tendo uma nulidade assim tão clara que salte aos olhos, a gente geralmente não antecipa a tese para que o Ministério Público não venha corrigir. E ponto 2, no júri, assim, eu gosto muito de fazer sustentação oral, mas o júri é um procedimento que é tão mais complexo do que você discutir uma instrução em primeiro grau. Então, como você tem ali pessoas que não têm um conhecimento técnico, como tem pessoas ali que não têm uma compreensão sequer de um laudo pericial, a gente tem um contexto totalmente diferente e a preparação para fazer o júri, ela deve trazer uma roupagem tão diferente quanto se espera na instrução em primeiro grau. Então, até para traduzir isso para um jurado, a gente teria que discutir dias e dias como é que a gente iria falar da maneira mais compreensível possível e como é que a gente... E aí já entra outro ponto que depois a doutora Tatiane vai trazer aqui, um palestrante bom, que é a inquirição de testemunha em plenário, que é a inquirição de um perito, enfim. Aí já vai envolvendo uma série de técnicas complementares que demandam ao profissional aí uma habilidade muito, muito rigorosa com relação a isso, tá? Só complementando aqui a fala do doutor Lucas, Larissa, prazer, boa noite. Primeiro, em relação a essa questão da resposta à acusação, é uma faca de dois gumes, né, doutor Lucas? Assim, nesse caso, foi muito importante trazer ele desde o início para que o juiz, né, no caso que iria julgar ali nessa primeira fase, seria um juiz
Tanto é que resultou, eu até vi aqui, em uma absolvição e outra em pronúncia, né? Então, assim, é um risco que foi cometido, mas que trouxe um resultado muito positivo. E quando se fala de nulidade, você não está adiantando só teses meritórias, né? Teses de mérito. É algo que hoje os tribunais eles têm batido muito nisso, de que você não pode chegar do nada, igual o doutor falou, com a nulidade, tirar uma nulidade da cartola. É interessante que você chegue e diga, olha, excelência, a defesa vem batendo nessa tecla desde a primeira vez que se manifestou nos autos. Então, Larissa, eu acredito que essa sensibilidade vem muito do caso, diante do caso que você está, diante de quão gritante é essa nulidade que merece ser abordada ali desde o início, e também do tato, né, que a gente vai tendo. Quando a gente vai se deparando com os processos, a gente vai tendo esse tato. E aí, quando se fala de tribunal do júri, ao mesmo modo que nós temos pessoas leigas, nós temos pessoas que estão ouvindo muito sobre crimes, sobre direito penal, todos os dias, né? Não todos os dias, né? Mas com uma frequência muito boa. Então, eles têm uma capacidade cognitiva interessante, apesar de que a gente pode evitar falar termos mais técnicos como quebra da cadeia de custódia e tentar levar o jurado para aquele cenário. Nesse cenário específico do Dr. Lucas, que houve aí uma chacina, e aí você pode trazer o perito, como o Lucas falou, é muito importante, que quando o perito fala, igual ele falou em instrução, olha, eu não tenho como garantir por onde passou essa prova antes de chegar na PFOS, eu só tenho como garantir lá. Então, o jurado já percebe e já pensa, eita, e de onde veio essa prova antes? Então, é mais uma questão de narrativa, de você conseguir falar com o jurado, do que trazer ali esses termos mais técnicos. Ele provavelmente não vai se importar muito se a cadeia de custódia foi quebrada ou não, mas se você conseguir colocar ele no cenário de que essa prova ela pode ter sido forjada ou que diversas coisas podem ter acontecido para essa prova estar ali, aí ele já vai começar a pensar, realmente pode ter acontecido alguma coisa. Então, mais uma questão de tato, né, doutor Lucas? A gente vai ali caminhando, mas esses seus questionamentos são muito importantes, porque no dia a dia, às vezes, a gente se depara com o caso e pensa, como é que eu vou fazer nesse determinado processo aqui, né? Adianto as minhas teses, não adianto? Como que eu vou abordar isso num júri? Então, a gente vai aprendendo com cada caso. Eu diria que é um risco, de certa forma, risco entre aspas, calculado. E aí, qual é o motivo que, em tese, a gente fez uma arguição dessa em sede de resposta à acusação? Vamos lá. A possibilidade de um perito mudar a conclusão que ele deu num laudo de local de crime é impossível. Se eu tenho um documento que está nos autos, assinado, se o inquérito foi encerrado, o perito não tem como assinar, só se ele chegar em juízo e dizer, rapaz, eu fui coagido a assinar esse laudo. Então, eu tenho um documento que coloca em xeque o próprio perito que vai prestar depoimento. Se ele chegar em juízo e disser qualquer coisa diferente do laudo que está subscrito por ele vai ter que explicar para o juiz. Porque lá ele diz, não tinha estojo em cena de local de crime, ninguém foi morto por fuzil. Como é que ele vai chegar em juízo se tem os exames cadavéricos que são complementares ao laudo dele e vai afirmar algo diferente disso? Então, essa antecipação também ela se dá com base na impossibilidade de se alterarem as conclusões que foram feitas em documentos. Eu não tenho como... Foi que eu pedi nesse processo, pode observar, eu pedi uma diligência que fosse oficiada à Secretaria de Segurança Pública para informar se no dia do crime o CIP estava fora do ar. Porque como é que fizeram uma apreensão fora do CIP e o CIP não estava fora no ar no dia? Tem alguma coisa errada, entendeu? Então, quando você tem um documento... Diferente de quando você vai... eu vou argumentar aqui, chega um auto de prisão em flagrante de uma pessoa que é presa com 2 gramas de cocaína. E aí eu vou argumentar aqui uma preliminar de inépcia, uma preliminar de nulidade da abordagem policial por ausência de fundadas suspeitas. É uma preliminar que dificilmente será acolhida
porque essa preliminar vai depender da oitiva dos policiais em audiência de instrução, porque eles vão ter que dizer para o juiz que abordaram aquela pessoa porque tinham realmente fundadas suspeitas, conforme prevê o artigo 244 do CPP, de que aquela pessoa estaria portando algo, objeto de crime, estaria portando drogas. Então, nesse caso específico, se eu apresentar uma preliminar como essa, o promotor vai dizer, olha, eu vou instruir a estima de acusação a prestar um depoimento dizendo que existiam fundadas suspeitas, que a pessoa se comportou de maneira nervosa, que meteu a mão nos bolsos, que jogou alguma coisa no lixo. Então, são duas arguições de preliminares que são diferentes. E com relação ao júri, como aqui a doutora Tatiana abordou, tinha falado, tinha frisado, o júri é uma ciência, o júri é uma ciência muito mais complexa do que a gente imagina. Outro dia eu estava vindo num voo e estava conversando com um colega advogado e ele estava falando sobre uma palestra que ele assistiu da psicologia do testemunho. E o que é que, em resumo para vocês de maneira bem rápida, o que é que a psicologia do testemunho fala? Que a depender do contexto do processo, do crime que foi cometido, por exemplo, o executor estava usando uma blusa vermelha ou estava num carro vermelho. A psicologia do testemunho indica que perguntas sobre as cores que envolvem a cena do crime, a roupa, o carro, elas são melhores direcionadas quando são feitas para mulheres de idade acima de 30, 40 anos. É um negócio tão complexo, um processo de júri, que eu jamais tinha imaginado que existia um estudo nesse sentido, mas ele fala que a psicologia do testemunho indica que determinadas perguntas referentes à memória humana são melhores feitas se for perguntar sobre características de cores ou de veículos, de motos, são feitas a mulheres, se não são feitas a homem. Homem comumente já lembra de maiores detalhes referentes a algumas coisas. Enfim, o júri é um negócio extremamente complexo. E ali você está tendo no júri não só hoje em dia principalmente, pessoal, antigamente eu consigo visualizar que os jurados eles também se encantavam, principalmente com relação a oratórios, grandes tribunos, isso é um fator determinante. Mas hoje em dia, com a utilização do telefone, todo mundo tem a informação na palma da mão, todo mundo tem informação de fácil acesso. O tribuno ele precisa congregar uma série de habilidades complementares. Não é somente chegar e ter uma boa oratória e ter uma fala bonita. Há necessidade de congregar algumas habilidades importantes para realmente convencer o jurado a transmitir com segurança e a falar de forma acessível para aquela pessoa. E a doutora Tatiana falou um fator determinante. O jurado ele é uma pessoa que vai ganhando experiência com o decurso do tempo. Ele está ali ouvindo tanta gente durante o ano, ele está ouvindo advogado, está ouvindo perito, ele está ouvindo promotor, que, de certa forma, o jurado vai adquirindo um conhecimento empírico, ele vai adquirindo aquele conhecimento com base na própria prática dele na condição de jurado. Ele vai entendendo o que é um laudo pericial, como é que se interpreta, ele vai entendendo o que é uma quebra da cadeia de custódia, vai entendendo o que é uma extração de telefone. Então, até o estudo dos jurados é outro ponto importante que deve ser feito e que aí, se a gente for falar aqui de tudo que pode ser feito dentro do júri, vai do pinico à bomba atômica, tá, pessoal? Mas, enfim, pessoal, eu espero ter contribuído. Eu acho que a leitura desse processo em si, não só pela sentença, mas pelo que tem nesse processo de informação com relação às conclusões dos peritos, os laudos dos peritos são muito bons de você ler para entender, tá? Como é que o perito conclui uma coisa, o que é a balística forense, o que é a percussão, quais são os elementos de uma arma de fogo, enfim. Eu confesso para vocês e sou muito sincero, eu não tinha 10% de conhecimento sobre balística forense até chegar a um processo desse. E aí, eu tenho lá em casa os livros, tenho aqui no escritório, perdão, os livros do Domingos Toqueto, que é a maior referência que tem no país em balística forense, que é um cara do Rio Grande do Sul, que escreve livros incríveis sobre balística forense. Domingos Toqueto, o nome dele. E tenho li Geraldo Prado 2 vezes, que é a última edição, se não me falha a memória, do Geraldo Prado, é uma abordagem específica sobre quebra da cadeia de quebra da cadeia de custódia, mas
ele fala até um pouco mais sobre a questão de quebra da cadeia de custódia digital, mas é realmente a importância de se preparar para o processo. Então, são essas as informações, pessoal. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, a gente está à disposição, tá? E muito obrigado mais uma vez à Academia de Criminalistas, o André, a doutora Tatiane. A gente está aí sempre que for possível para contribuir. Convido vocês, a doutora Tatiane estará presente também. A gente vai estar fazendo a Conferência Cearense de Tribunal de Júri, vai ser na UAB, um evento gratuito, dia 22 desse mês. A gente vai ter palestra do doutor Emerson Castelo Branco, que é um defensor público que faz júri muito, doutor Geraldo Laproviter, que é um promotor de justiça, um dos melhores que tem no Ceará na atuação do Tribunal do Júri, que veio de Juazeiro do Norte e está aqui auxiliando as promotorias de Tribunal do Júri. Vem um colega do Maranhão, que é presidente da Abracrim, que é o Jimmy, que é até quem eu conversei sobre essa questão da psicologia do testemunho, ele vai falar sobre o 8º jurado. O doutor Leonardo Barreto, que é um delegado de polícia, professor da Unifor, que foi diretor da Homicídios, vai falar sobre inquérito policial. E vai ter aí o doutor Zanoni, que todos devem conhecer, que é um criminalista muito conhecido no Brasil, né? Que tem uma experiência incrível com relação a júri. Vai estar lá fazendo uma palestra. Se puderem, se inscrevam. Esse evento vai sair o card aí esses dias. O pessoal da ESA está finalizando, mas realmente vai ser muito bom. E estamos juntos aí com a Academia de Criminalistas, doutora Tatiane, viu? Que precisar, a gente está às ordens, viu? Doutor, eu que agradeço, muito obrigada pela sua contribuição, foi uma aula rica, realmente, abri aqui até o processo para ir olhando, então essa foi uma aula bem diferente de tudo que a gente já teve aqui hoje, né, na Academia de Criminalística, porque nos levou a mergulhar no processo específico e a gente conseguiu compreender aí de forma muito clara tudo que você abordou, então assim, do começo ao fim aí, parabéns aí pelo trabalho, um trabalho espetacular, muito bom. Eu fico muito feliz em ver uma defesa assim que busca realmente todas as vias necessárias para poder defender o cliente. Então, parabéns pela sua atuação. Realmente você representa a advocacia criminal do Estado do Ceará. E aí, reitero aqui o convite, né, para estarmos todos nesse grande evento. Assim que sair o card, a gente divulga também no grupo. Vai ser muito interessante. E lembro a vocês que no mês de agosto nós também vamos ter um evento presencial da Academia de Criminalistas, tá? Então, no decorrer dessa semana, a gente vem trazendo aqui... Eu estou lá também, vou para lá também, viu? Doutor Lucas vai estar lá também. Então, tanto o doutor Lucas como outros advogados aqui, grandes referências do Estado do Ceará, vão estar lá. Então, é mais um momento para a gente compartilhar conhecimento. E, no mais, agradeço a todos aqui presentes por essa grande aula. Doutor Samir, tem algo a acrescentar? Não, doutora, só endossar aí os comentários e agradecer mais uma vez a presença do doutor Lucas aqui conosco hoje. Gente, então... Samir. Excelente noite, mais uma vez obrigada a todos pela presença de vocês e nos próximos dias a gente vai ter aqui outras grandes aulas para vocês, tá? Então a gente vai se falando no grupo e lá no Instagram. Tchau, doutor. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau, hein? Boa noite.